Existem duas ideias essenciais neste momento que estão a chocar ou a gladiar-se. Uma tem a ver com os ursos, outra tem a ver com os touros. Ora bem, os ursos estão a apontar para uma queda do mercado das criptomoedas, muito relacionada com os fatores externos a nível da economia, nomeadamente a inflação, nomeadamente a queda dos mercados, e principalmente a queda do Nasdaq, e de facto é verdade que a Bitcoin está muito relacionada com o Nasdaq. Do lado dos touros temos a narrativa que a taxa de adoção está mais forte que nunca, vemos cada vez mais instituições entrar no mercado, vemos regulamentação a estar neste momento a ser implementada, vemos países a entrar no mercado cripto. Portanto, vemos uma avalanche muito grande de capital que está a entrar e que vai entrar ainda mais. Portanto, a vida é feita de escolhas. E ou eu tenho uma perspectiva bullish ou tenho uma perspectiva bearish, mas eu tento aqui mostrar-vos sempre os dois lados. Por causa disso é que, por vezes, eu posso ter um episódio mais bullish e outro mais bearish, mas é exatamente para vocês perceberem que nós estamos nesta encruzilhada e num momento muito importante do mercado. Ao nível da análise técnica, isso também está a refletir-se. Portanto, há vários indicadores que mostram que nós estamos no sentido bullish e há outros que mostram que nós estamos no sentido bearish. Portanto, a vida é feita de escolhas e eu hoje escolho ser bullish, sinceramente. Porque senão também não tem grande piada estar aqui. Para mais notícias, sinceramente, basta ver o telejornal e já estou um bocadinho cansado delas. Bem, então sejam bem-vindos a mais um episódio de Alex Crypto. Hoje vamos falar sobre uma série de coisas e acho que vai ser curioso ver umas análises que eu encontrei também e julgo que merece mesmo a pena vocês ficarem até ao final do episódio. Portanto, vamos começar pelos motivos pelo qual o mercado está a corrigir e um dos principais está relacionado efetivamente com a taxa de inflação. Costuma-se dizer que ao efeito priced in, ou seja, ainda antes das notícias, os mercados já antecipam essas notícias e o preço reage exatamente de uma forma antecipada a prever aquilo que vai acontecer. E o que aconteceu foi que os mercados estiveram a cair nos últimos dias e está relacionado com a inflação, pelo menos a ponto, a nível de notícias, é isso que eu encontrei. Portanto, estamos a falar de uma inflação nos Estados Unidos que subiu para 8,5% em março, é maior desde 1981, e atenção que o 8,5% não reflete a realidade, porque há uma série de produtos que não estão contabilizados nesta inflação, portanto ela pode perfeitamente estar acima dos 2 dígitos. Na Europa também temos uma inflação bastante alta, porém, para já, e isto não deixa de ser uma boa notícia, entre aspas, porque sinceramente com a inflação como está não há grande escapatória sem ser subir a taxa de juros, mas o BCE, o Banco Central Europeu, não vai para já subir as taxas de juros e espera-se que poderá acontecer isso na próxima reunião, mas só em junho. Portanto, até ao verão, julgo que as taxas de juros na Europa vão se manter estáveis. Isto é bom, principalmente para quem tem dívidas ao banco, nomeadamente crédito à habitação. Em Portugal, temos uma taxa de inflação a mais alta desde junho de 1994, ou seja, com 5,3 em março. Isto reflete claramente o sinal dos tempos, a guerra da Ucrânia, toda a crise energética, toda a crise ao nível dos transportes, tudo isso está a afetar a inflação e obviamente está, sempre que vamos ao supermercado vemos as coisas mais caras, mas enfim, infelizmente é aquilo que é a nossa realidade e uma triste realidade a nível mundial. Outro aspecto também que pode estar a levar o mercado a cair é o leverage está muitíssimo alto, está em máximos históricos. É um mercado tremendamente alavancado, o mercado das criptomoedas, em especial o mercado da Bitcoin. E obviamente sempre que o leverage está muito, muito alto, costuma haver um flush, costuma haver uma limpeza de mercado para limpar exatamente essas longs ou shorts. Neste caso foram longs, reparem bem a quantidade de longs que aqui foram eliminadas, foram 428 milhões de dólares liquidados em longs, portanto muita coisa, e basta olhar aqui para o gráfico para vocês verem que foi de facto uma limpeza ainda significativa. Outra notícia, fundos de criptomoedas e que também levou a uma queda do mercado. Fundos de criptomoedas registraram maior saída desde janeiro, portanto saíram cerca de 134 milhões de dólares de fundos, portanto, ou seja, capital de instituições,
E aqui podemos ver que Ethereum houve uma retirada de 15,3 milhões, nas altcoins também, temos aqui Solana, temos aqui ADA, temos Litecoin, portanto houve uma série de capital que saiu, também porque tivemos aquela subida dos mercados das criptomoedas, e então foram as instituições seguramente a vender para capitalizar os seus lucros, que é perfeitamente normal. Agora, relativamente a notícias, o volume das exchanges de criptomoedas indianas cai com a entrada em vigor do imposto de 30%. Eu trago esta notícia porque, para ser um alerta, não é que se calhar alguém do governo ou alguém importante veja estes episódios, ou pelo menos tenha essas ligações, mas eu acho que tem que haver sempre um equilíbrio entre aquilo que é a taxação, que obviamente que faz parte da sociedade e como nós temos direito à educação, à saúde, à justiça e outras coisas, precisamos obviamente de pagar impostos, mas também um equilíbrio para não matar a galinha dos ovos de ouro. E o que está a acontecer na Índia é exatamente uma quebra brutal, reparem, de cerca de 60% ou 70%, tendo em conta o período do tempo que eles estão a analisar, mas reparem bem aqui o volume que aqui está, e depois o volume, como terminou, por exemplo, aqui passa de 47 para 13 milhões, portanto é uma diferença muito, muito grande em apenas 10 dias, o que é efetivamente preocupante e é um alerta para quem ainda não está a taxar, mas pretende taxar. Obviamente que estou a falar aqui indiretamente de Portugal. Correlação da Bitcoin com o índice Nasdaq atinge um novo recorde histórico, reparem aqui o gráfico, de facto é verdade, e é um dos argumentos que me referi no início do episódio dos ursos, de que está bearish, é a correlação com o Nasdaq e o Nasdaq efetivamente subiu muitíssimo e está com uma tendência de correção de médio prazo, longo prazo. Não, médio prazo, peço desculpa. Portanto, vamos ver se o Bitcoin conseguir fazer um decoupling, ou seja, conseguir afastar-se do Nasdaq, e acho que vai mais cedo ou mais tarde isso vai ter que acontecer, tendo em conta todos os fundamentos da BTC, nem que seja pelo halving que vai acontecer em 2024, mas até haver esse decoupling, de facto, é um argumento bastante válido e devemos ter em consideração. Notícia bastante interessante, Sony e Lego vão investir cerca de 2 bilhões de dólares no metaverso, ou seja, mais um, e são nomes de peso, atenção, a Sony e a Lego, é um metaverso dedicado mais a crianças, cada uma delas vai investir cerca de 1 bilhão de dólares, mas é um mercado que há quem diga que este mercado do metaverso pode valer daqui a uns anos cerca de 13 trilhões de dólares, uma coisa inacreditável, portanto é claramente o futuro dos videojogos, é claramente o futuro das redes sociais, o metaverso veio para ficar e vai ser tremendamente disruptivo a nível da nossa sociedade e das nossas relações sociais, eu não tenho grandes dúvidas relativamente a isso. Notícia muito importante, principalmente para quem tem Ethereum ou quem pretende ter Ethereum. Quem está a desenvolver Ethereum fizeram um testnet da atualização da Ethereum 2.0, o chamado Shadow Fork, e correu muitíssimo bem. Portanto, basicamente este Shadow Fork, eles pegaram numa cópia real de dados da rede da mainnet, não é? E fizeram um teste nesse bocado, digamos assim, nessa cópia que fizeram. Ou seja, foi um teste como se fosse real, ou seja, numa sombra da rede principal, mas com dados da rede principal. Portanto, eles aí conseguiram analisar, testar os recursos e ver se correu tudo bem, e efetivamente correu tudo bem. Vai haver outro teste, agora já não me lembro, mas eu já vi, acho que é no final do mês, vai haver outro teste também, mas as coisas estão a correr bem, portanto tudo aponta para que até junho Ethereum 2.0 avance. Agora dados on-chain e bastante curiosos. Aqui temos o Short Term Holder Cost Basis, em que basicamente houve aqui uma rejeição. Aqui o Willy Woo traz esse indicador em que normalmente o mercado está bullish quando está acima desta linha aqui picotada, e nós tivemos uma rejeição que também casa um pouco com a Moving Average de 200 períodos na diária, portanto há aqui também algumas semelhanças. Portanto, nesta perspectiva estamos bearish, mas não quer dizer que ela não vá quebrar para cima nos próximos tempos. É aquilo como eu referi no episódio de ontem, depende muito de onde vai este baixo. Se ele fizer um baixo mais alto, provavelmente vamos ter aqui um breakout bastante interessante. Mas pronto, trago aqui uma versão mais bearish, mas convém termos sempre presente. O Willy Woo também diz, e muito curioso, há muita gente que diz que o mercado é tremendamente manipulado por baleias, e este gráfico mostra que não é bem assim. Portanto, ele até diz, é uma narrativa falsa que a Bitcoin é acumulada por poucos
Isso é propaganda dos mídia e há aproximadamente o mesmo número de baleias de BTC que bilionários no mundo. As reservas de baleia continuam a distribuir uniformemente a caminho dos 12% da oferta até 2030. O retalho está a ganhar posição. E aquilo que nós podemos ver, esta linha vermelha mostra as exchanges, os ETFs, WBTC, as corporações, tudo o que é, digamos assim, centralizado, mas também DeFi. E depois temos aqui esta linha azul que é o retalho, ou seja, eles até chamam-lhe o minam, ou seja, pessoas que têm entre 0 a 10 BTC e as baleias têm mais de um BTC. Portanto, é muito curioso ver este equilíbrio de forças que neste momento começa a acontecer, o que é essencial, na minha opinião, para ter uma BTC descentralizada, uma BTC forte, uma BTC livre. Portanto, muito interessante este gráfico que vos estou aqui a mostrar. E agora uma perspectiva muito bullish aqui do Twitter aqui deste senhor do BTC Fuel. Ele faz uma comparação, e obviamente que estamos a olhar para o passado e não quer dizer que as coisas repitam. Esta ideia que nós temos de arranjar padrões e repetições é algo da natureza humana e muitas vezes até bate certo. Portanto, isto é sempre olhar com uma pitada de sal e não para seguir à risca. Até o que ele diz no market cap das altcoins, que nós estamos a fazer um rising wedge e que normalmente há um blow off top nestes rising wedge e que depois leva a um final de ciclo, digamos assim. Portanto, foi assim em 2018, poderá ser assim em 2022, 2023, quiçá, não sei, mas fica aqui a perspectiva que é curiosa e eu gosto particularmente deste gráfico aqui, porque um possível head and shoulders está aqui, pode estar em formação e é verdade, o padrão aponta para isso e ele aponta também em queda, não é? Aqui estamos a falar do total market cap das altcoins e este possível head and shoulders invertido poderá ser efetivo, poderá ser não, será uma estrutura bullish se ela se confirmar aqui sim. Se nós perdemos esta linha azul, esqueçam lá o head and shoulders invertido, não há cá shampoo para ninguém. Vocês perceberam a piada. Pronto, foi muito fraquinho, eu sei, peço desculpa. Outro indicador também porreiro é, não é indicador, uma comparação também curiosa aqui do senhor BTC Full. Ele pega numa coisa que é muito conhecida e tem a ver com o sentimento de mercado e o ciclo de sentimento que normalmente passa da euforia para a depressão e essas coisas todas, e ele cola com o gráfico neste momento da Bitcoin e ele diz que nós podemos estar nesta fase um muro das preocupações e depois de uma certa ansiedade em que fomos rejeitados e depois temos aqui um dip, ele chama-lhe aversão, a tradução acho que é esta, depois temos uma subida, um momento de negação e depois breakout e retoma de confiança no mercado. Portanto, é uma perspectiva diferente, é uma perspectiva curiosa, não sei se tem validade científica, se é que TA tem algum tipo de validade científica, mas algo que eu tenho para dizer e parece-me que é importante referir isto. Há muita gente bearish no mercado. Eu vejo isso no meu premium, há muita conversa bearish, eu vejo isso em muitos analistas. Nós vamos cair, nós vamos perder os 30 mil, nós vamos aos 20 mil. E eu, por norma, a experiência não é que seja muito, atenção, e eu posso estar profundamente enganado, mas desde 2018 que eu ando nisto, ser contrário normalmente costuma dar resultado, ou costuma dar bom resultado. E aquilo que eu vejo é que quando nós estamos em momento de euforia, eu acho que o ideal é estarmos do lado oposto e se calhar começarmos a vender. E quando nós estamos em momentos de depressão, eu acho sinceramente que nós devemos ter a mentalidade de estar a entrar no mercado, ou pelo menos estar a fazer um DCA de entrada de mercado e não estar a vender. Eu acho que não faz qualquer sentido estar a vender a BTC quando o mercado está com medo de 20, não faz, na minha opinião, eu não o faço. Aliás, ontem comprei a BTC, comprei um pouco de Solana também. Neste momento estamos a ter um bounce porreirito, mas para mim esta forma de pensar acho que está completamente errada e vejo muita gente muito bearish, evidentemente com argumentos, eu não vou negar esses argumentos, mas se calhar, começar a olhar as coisas com uma perspectiva contrária. Vocês virem isto no passado, normalmente costuma resultar. Mas pronto, posso estar enganado, nós podemos perder os 30 mil, podemos ir aos 20 mil. E se isso acontecer, meus caros, meus senhores, minhas senhoras, é saltos. É aproveitar, é gastar todo o tostão de uma forma obviamente equilibrada e que não vos faça falta em cripto, em BTC, em Ethereum e outras moedas também. Agora, relativamente aos gráficos, eu não vou estar aqui com grandes análises, porque também estar a falar todos os dias sobre Bitcoin também começa a cansar.
Mas eu ontem tinha falado num possível bounce e ele não ocorreu ontem. Portanto, tivemos uma queda bastante agressiva. Um, e que eu tinha falado numa linha aqui de suporte, que é exatamente esta linha amarela, e se não podíamos fazer suporte nesta linha roxa, que foi exatamente o que aconteceu. Portanto, uma das duas provavelmente iria acontecer. Eu disse que não estava à espera de uma queda deste tamanho, viéssemos até, por exemplo, a esta linha azul dos 37.000 sem qualquer bounce ou pelo menos lateralização. E eu acho que neste momento aquilo que nós estamos a assistir é exatamente um ligeiro bounce, em que temos aqui duas linhas que são essenciais. A primeira, logo à cabeça, é a zona dos 40.000, 41.000, que bate aqui neste suporte anterior que 22 de março agora torna-se resistência, e também esta é uma vela de imbalance, e também esta zona média desta vela de imbalance também costuma ser uma zona onde o preço costuma ir. Ele já ainda não foi lá quase, portanto eu acho que nós podemos perfeitamente fazer esta subida e depois continuar a descer, sim, até porque a tendência de 3 dias e na semanal do Stochastic RSI é bearish, ok? Reparem na semanal também, portanto ao nível da probabilidade parece mais viável uma subida e continuação de queda, sim. Ou então vamos ultrapassar esta linha, até porque nós estamos com um valor na diária, peço desculpa, aqui no Stochastic RSI já há algum tempo esgotado, portanto podemos ter uma subida de 1 ou 2 dias e levar aqui à zona dos 42.000 e depois então novamente cair e quebrar esta bandeira negativa que aqui está nesta linha roxa. Ou então, se as coisas correrem bem, termos um breakout e começarmos a fazer a vir aqui à retração de Fibonacci de 0.5, peço desculpa, mais ou menos nos 43.700, 44.000, andarmos aqui a lateralizar um pouco, ganhar força e depois ser rejeitados novamente aqui na Golden Zone, que também é resistência, como vocês estão a ver aqui para trás, por volta dos 44, 45.000, e depois então fazer um baixo mais alto e continuarmos a subir e entrarmos, ultrapassarmos a zona aqui dos 47, provavelmente 50.000. Uma coisa me parece, eu acho que esta estrutura macro que aqui está, de suportes desta linha roxa e desta resistência aqui que está a roxo também, vai quebrar na próxima vez que ela lá for. Já estamos, reparem bem, que estamos a 1, 2, 3, 4, aliás, 5 vezes que ela veio aqui tocar, e não é nada normal ela aguentar tantas vezes, normalmente à quarta costuma quebrar, e aqui já temos 1, 2, 3, ou seja, claramente estamos numa tendência mais bearish devido aos toques, mas eu acho que das duas uma, ou nós vamos quebrar agora, ou então se isto começar a galgar para cima por esta linha verde, eu acho que nós vamos ultrapassar esta linha roxa e vamos finalmente sair desta bandeira negativa que está aqui em formação de bastantes meses, desde janeiro, desde o início do ano. Pronto, e para acabar, eu quero-vos deixar com algo essencial, independentemente daquilo que vai acontecer. No curto e médio prazo, eu acho que houve uma frase ou um parágrafo, digamos assim, uma reflexão do Will Clement na conferência de Miami, da BTC, que eu acho que resume muitíssimo bem aquilo que deve ser a perspectiva de um investidor de longo prazo da Bitcoin. Deixem-me só pausar tudo. E a expressão, e é exatamente isto que vocês vão ouvir agora. Biggest example of that would simply be just looking at Bitcoin's supply issuance and plotting over that the amount of user growth over time. And as you see, Bitcoin is becoming more and more scarce over time, and we've got an exponential amount of new users coming in, and that's about as simple as it gets. Biggest example of that. Exatamente, é simples. Quantidade de utilizadores que está a crescer de uma forma exponencial, supply da BTC cada vez mais reduzido, obviamente vai levar a uma subida de preço. Para um jovem, e é bastante jovem ali, teve uma reflexão bastante assertiva, bastante correta, e acho que é exatamente isto. E é uma reflexão excelente para terminar este episódio. Beijinhos e abraços, e até uma próxima.